No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Peter acabou descobrindo que na verdade era mexicano, e chegou a passar pela experiência de como era ser imigrante nos Estados Unidos, quando Peter levou sua família em um evento que celebrava o Dia do Veterano, e durante isso ele também ter se apaixonado completamente pela história do seu país. Peter depois daquele momento começou a se comportar de um jeito diferente, agindo como um verdadeiro americano idiota que todos odiavam. Porém a história rapidamente mudou quando ele descobriu que não era americano, e logo começou a simpatizar por aquelas pessoas que tanto criticava. O episódio começa em um evento de comemoração ao Dia do Veterano, e para começar bem o evento não poderia faltar o famoso desfile, o que chegou a nos mostrar aquele grupo de veteranos de futuras guerras, um diretor de cinema que veio até ali para promover o seu filme, e por último aquele inusitado grupo dos veteranos ilesos. Em seguida Chris questiona sua mãe porque sempre pedia para não olhar aqueles caras na esquina, e hoje vieram até ali para simplesmente passar o evento todo olhando para eles. Com isso Lois então responde que era porque eles eram veteranos que lutaram pelo seu país. Momentos depois em um outro local do evento, Peter acaba escutando algo que nunca havia escutado antes, e era nada menos que uma apresentação em homenagem ao Dia do Veterano, com o Sr. Herbert junto das crianças cantando uma famosa música, o que chegou a fazer o Peter chorar de tanta emoção, falando que tinha orgulho de ser americano e queria amar o seu país como nunca amou antes. Por acaso alguém quer ver minha medalha? Já no dia seguinte, enquanto a família assistia televisão tranquilamente, Peter de repente chegou ali com aquele terno diferenciado, e até chegou a ser questionado onde havia arranjado mesmo, com ele falando que era daquele jeito que um patriota se vestia, e recorda que jamais pensou que iria amar o seu país um dia. Porém Brian logo comenta que o que estava fazendo não era ser patriota, e sim uma pessoa eufórica após o desastre do 11 de setembro, com o Peter falando que aquele acontecimento havia mudado tudo, e o Brian recordando que até um tempo atrás ele nem sequer sabia do mesmo. Momentos depois, Lois ao questionar o que ele estava fazendo com aquele bode, Peter comenta que como americano patriota, iria sacrificar o mesmo dando para um caçador. E após a Lois falar que ele não queria ser alimentado mas na verdade caçar, os dois logo chegam a descobrir que o Peter estava totalmente certo. Já de noite em um teatro, Peter ainda com o objetivo de mostrar aquele seu amor pelo seu país, e também pela bravura dos veteranos nas guerras, resolveu então cantar uma música e chegou a ser ovacionado por todos da plateia. Um tempo depois no bar, Peter chegava até mesmo a reverenciar a bandeira dos Estados Unidos, o que deixou seus amigos impressionados pelo seu novo comportamento, com ele falando que chegou a tatuar um ônibus espacial no seu amigo lá de baixo, e o Quagmire comentando que ele havia roubado aquela sua ideia, porém revela que pretendia tatuar uma outra coisa no seu amigo. Ao mesmo tempo chegamos a ver aqueles dois portugueses conversando, porém isso acaba deixando Peter num tanto quanto furioso, e ao lembrar que os imigrantes vinham para o país e tomavam os empregos dos americanos, ele revela que iria fazer com que gente daquele tipo ficasse longe de Quahog, e convidou os seus amigos para se juntar a ele naquela missão de patrulhar todas as fronteiras, pois queria fazer o país ficar tão limpo quanto um filme adulto judeu. Eu sou dono de 4 apartamentos. Tem ar-condicionado. E um ótimo plano de aposentadoria. Durante isso Peter comentava que a noite seria longa, e pensando nisso resolveu convidar aquele famoso cantor para lhes fazer companhia, com ele chegando a cantar toda vez que alguém falava alguma coisa. Já em casa, Brian foi confrontar o Peter após ter descoberto que fez um imigrante ser preso. No entanto ele era apenas um velho coreano budista de 85 anos, com o Peter falando que o mesmo poderia oferecer perigo para a sociedade, e então Brian resolveu lhe recordar que a América foi fundada por imigrantes, falando que todos ali eram descendentes de um imigrante e que eles eram vitais para a sociedade. No entanto Peter continuava com o mesmo pensamento sobre os imigrantes, e chegou até mesmo a se livrar do vídeo do ligeirinho que fazia o Stewie dormir, o que obviamente acabou deixando o garoto bastante enfurecido. E ao ser questionado por que havia feito aquilo, Peter comenta que o ligeirinho era um imigrante e que não era uma boa influência para seu filho, e revela que chegou a criar aquela versão americana do mesmo. Um tempo depois na cervejaria, enquanto aquele funcionário conversava com outro que era imigrante, e o Peter apenas observava aquela situação que já havia falado, ele acabou decidindo ir falar com a sua chefe sobre uma reclamação, e revela que não aceitaria ver os imigrantes roubando emprego de americanos, falando que a cervejaria era uma empresa totalmente americana, e assim como qualquer outra não devia ter mão de obra estrangeira, o que logo chegou a ser aceito pela sua chefe, com ela falando que iria investigar se seus funcionários eram legalizados. Momentos depois, Peter foi até a casa de sua mãe após a nova regra do trabalho ter sido aplicada, pois
como teria que provar ser americano, ele veio até ali para buscar sua identidade. No entanto, sua mãe tinha uma revelação inusitada para lhe fazer, com ela falando que o Peter não havia nascido na América mas sim no México, e durante isso ela chegou a procurar um método para interromper a gravidez, até que chegou a mudar de ideia quando se apaixonou pelo lindo filho que deu à luz, e por fim comenta que por medo de ser julgada não procurou meios de virar cidadã americana, com ela finalmente revelando para o Peter que ele na verdade era um imigrante legal do México. Parece que me meti numa fria. Como eu vou sair dessa? Aguenta firme, porque temos Cleveland, Quagmire, Joe, Morty e todos seus amigos do desenho. De volta em casa, Peter infelizmente acabou sendo demitido por não ser americano, e logo foi aconselhado que fizesse um teste de cidadania. Momentos depois na imigração, Peter esperava boas notícias do seu teste de cidadania que havia feito, mas acabou sendo reprovado em tudo até aquele momento, inclusive no que mostrava ser um americano em um aeroporto. E sua última chance seria uma prova oral que seria feito naquele momento, com o Peter mais uma vez provando não conhecer nem um pouco do seu país, e até chegou a mostrar que não conhecia nem mesmo a sua esposa com quem estava junto há 20 anos. Já em casa, Lois aconselhava que o Peter arranjasse um emprego o mais rápido possível, com ele falando que precisaria se submeter àqueles trabalhos de imigrantes. E enquanto lia os classificados no jornal, Peter descobre que estavam contratando uma camareira de hotel, com ele rapidamente se oferecendo para realizar o serviço, e mostrando fielmente como uma camareira era insuportável nos hotéis. Oh, meu Deus! Eu já disse a você que não. Tá, eu limpo. Não, sai daqui, por favor. Eu limpo agora. Não. Eu fico olhando. Durante isso ele também descobria que estavam contratando uma babá, e logo chegou a realizar um serviço que era ótimo para os imigrantes, porém acabou desvivendo aquelas duas crianças inocentes com sua queda. Um tempo depois, Peter chegava em casa totalmente exausto depois de um longo dia, e falava que ser um imigrante mexicano não era nem um pouco fácil. E vendo isso, Lois resolveu fazer algo a respeito para lhe ajudar, com seu pai aparecendo ali e ela falando que como ele costumava contratar muitos imigrantes, Peter poderia ir realizar alguns serviços em sua mansão para ganhar uma grana, o que rapidamente abriu um enorme sorriso em seu rosto. Durante isso, Peter logo foi tratado como um empregado da mansão, e junto daquilo também teria que ficar hospedado em uma casa de imigrante, com ele chegando a conhecer o jardineiro-chefe da casa, porém logo descobriam que precisariam dividir a cabana com mais 7 famílias. Já no dia seguinte, Peter estava pronto para começar o seu primeiro dia de trabalho, e logo foi mandado que bebesse o sangue do Carter, pois como ele era diabético precisariam fazer alguns testes. No entanto, Peter logo se recusou a realizar aquele trabalho por medo, mas no final das contas acabou aceitando fazer pois estava trabalhando para ele. Já de noite, Peter estava totalmente exausto depois de seu primeiro dia de trabalho, e logo questiona como eles suportavam fazer aquilo todos os dias. No entanto, além de ser lembrado que a vida na América era muito mais fácil, por isso que eles arriscavam tudo para atravessarem a fronteira. Peter também descobria que ser mexicano era muito mais que trabalhar duro, e logo foi convidado a se juntar a eles na comemoração do 5 de maio. Durante isso, Lois mostrou estar orgulhosa do Peter pela sua mudança, pois recorda que antes ele costumava odiar os imigrantes e agora havia-os aceitado. Adoraria sentir seu bigode no meu bigode. É sério, tem muito mais cabelo de onde veio esse. Então não, obrigado. No entanto, Carter acabou chegando ali questionando o que estavam fazendo, e mandou que eles todos parassem com a comemoração e voltassem para o trabalho, com o Peter falando que esse tipo de comportamento não seria mais tolerado, e fez um discurso motivacional com o intuito de fazer eles reconquistarem seus direitos. Momentos depois, Peter ao ter ido confrontar o Carter sobre as injustiças que vinha cometendo, e descobrir que com a sua ajuda poderia enfim ser um cidadão americano, Peter acabou recusando a sua ajuda pois preferiria lutar junto de seus amigos. No entanto, logo foi aconselhado que aceitasse a ajuda do seu sogro, com ele falando que não precisaria se preocupar pois encontrariam o seu caminho. E no final Peter já estava sentindo saudades do seu amigo jardineiro, mas comenta que pelo menos aprendeu um pouco sobre uma outra cultura.